E aí, gente? Bom dia a todos! Animados aqui para nossa live. Muito bem. Espera aí. Vou botar lançamento e book aqui. Olha lá, Eunice. Cadê o Rafa? Vamos ver o Rafa aqui. Elisângela, bom dia, Bruna, Jaque, Luciano, Ana Cláudia. Sextando, hein, gente? Letícia, Jeane. Cadê? O Rafa não entra, gente. Tá dormindo esse homem? Entrou. Agora entrou o homem. Bem, gente, animando, hein? Cadê ele? Estamos na balada. Você, a balada pode receber. Carol Baladeira. Sextou. Tô arrumando um chazinho aqui hoje, ó, tô preparando. Eu tô no meu café com leite aqui. E aí, Carol, qual a boa de hoje? Então, a boa é isso. Como é que vai disponibilizar esse e-book aí? Vai ser uma surpresa. Daqui a pouquinho eu vou contar para todo mundo como que a gente vai disponibilizar um e-book gratuito de terceirização e pejotização que ficou incrível. Incrível. Professora Carol é demais. Nós vamos falar um pouquinho hoje da terceirização e da pejotização para falar sobre esse lançamento aí desse book que é gratuito para todos vocês. Mas, Carol, antes da gente falar do e-book, do lançamento e mostrar para todo mundo como que ele vai ser disponibilizado, me diga uma coisa. Terceirização e pejotização tem diferença? Terceirização e pejotização, na verdade, no modo de ver, tem diferença, porque quando eu estou falando de terceirização, a pejotização seria uma espécie desse gênero, né? Quando a gente terceiriza com alguns requintes de pessoalidade, porque a gente quer a prestação de serviço de um trabalhador. E aí a gente combinou que a gente não vai chamar esse contrato de terceirização, a gente vai chamar esse contrato de prestação de serviço mesmo, né? Colocamos no nosso catálogo lá alguns cuidados práticos. O e-book está muito voltado para a prática, né, gente? Colocamos as questões mais relevantes da jurisprudência em relação à terceirização, lembrando aí a DPF, lembrando também o recurso extraordinário de repercussão geral, que permitiram a terceirização na atividade fim, apesar de estarem falando para o momento anterior à Lei 6.019, mas tudo indica que o Supremo vai abençoar os próprios regulamentos da Lei 6.019, até porque a questão da isonomia em relação à terceirização no setor público já passou também, ou seja, não preciso ter tratamento isonômico entre o empregado direto e o empregado terceirizado. E aí colocamos também o caso, né, mais voltado para uma tese de pejotização, digamos assim, da declaração de constitucionalidade
do dispositivo que vai falar sobre a aplicação do regime tributário em relação à tomada de serviço intelectual. Então, fizemos essa retrospectiva jurisprudencial. E ainda partimos para a questão de governança, ou seja, que é a prática mesmo. O que o advogado teria que olhar e, e melhorar com o cliente, investigar, para saber se esse contrato de prestação de serviço, na prática, né, ele representa um risco. Sempre vai representar um risco, né, Rafa? Mas de que ordem que esse risco pode representar, como neutralizar os riscos possíveis. Então, a gente separou essas questões de governança em relação aos cuidados dos contratos, em relação aos cuidados de contrato, de pagamentos, de regulamentos, e aí fizemos alguns quadrinhos nesse sentido. E se vocês quiserem, né, enfim, a gente tentou organizar, são 3 ou 4, estão todos salvos, né? Acho que são 3, né, Rafa? Vídeos só sobre esse tema, é, que a gente foi falando, desde o contrato até a live que a gente fez de perguntas e respostas da terceirização. Então, a gente tentou resumir aquilo ali, né? Trazendo essa ideia. Olha só, para a gente falar um pouquinho do direito aí com o pessoal. Existe uma máxima em um pensamento, e eu confesso que eu falava muito isso, viu, Carol? E você veio com uma perspectiva diferente, de que terceirização é lícito e pejotização é fraude, tá? Mas olha só, nós temos uma perspectiva interessante aqui. E é muito bacana a gente falar dessa perspectiva, porque nós, colegas advogados, que falamos sobre terceirização, sobre pejotização, no dia a dia a gente até se perde um pouco na nomenclatura, né? Então, terceirização seria o contrato de prestação de serviços em que quem vai prestar o serviço tem empregados e ele está fazendo aí uma espécie de cessão de mão de obra, e aí ele pode ou não estar envolvido pessoalmente nessa prestação. E a pejotização, que a gente não vai chamar de pejotização por um simples motivo que eu já explico. E a pejotização é esse contrato de prestação de serviços, é também, como o Carol falou, um gênero da espécie terceirização, em que aquela pessoa presta serviços pessoalmente, ainda que eventualmente ela se substitua, ainda que eventualmente ela mande alguém no seu lugar. E isso define uma diferença do ponto de vista prático, e para a gente trabalhar, e o Lauro está falando de merchandising aqui, mas para a gente trabalhar a diferença desse conceito de pejotização e terceirização, fazer isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tem cuidados diferentes. Quando você tem um contrato de pejotização ou quando você tem um contrato de terceirização, os cuidados, por exemplo, com a pessoalidade, são maiores. São maiores. Porque lá na terceirização a não pessoalidade é evidente. E aí você tem que ter muito mais cuidado com o risco do vínculo direto com os empregados da prestadora de serviço, com a tomadora de serviço, do que o vínculo direto de quem está prestando o serviço com a tomadora de serviço. É mais arriscada a pejotização do que a terceirização. Mas a gente não pode dizer que a que a pejotização é uma fraude por si só. A gente não pode dizer isso. Por quê? Justamente porque a gente traz os elementos e os requisitos. E como fazer para a gente poder ter contrato de pejotização seguros? O e-book te conta. O e-book te conta. Agora, meus amigos, ainda dentro do direito, um tema que não está lá no e-book, porque ele é cascudo, acho que Carol e eu não tivemos
coragem de trazer sobre a terceirização ou o contrato de prestação de serviços com quem já era empregado. Com quem já era empregado. E, Carol, a lei fala em 18 meses. 18 meses de impedimento de contratação de quem já era empregado. E aí? É proibido, absolutamente proibido? É caixão em vela preta, como diz aqui em Goiás? Ou seria infração administrativa? Eu penso, meus amigos, eu penso que quando você pega um trabalhador que é seletista e faz um contrato de terceirização com ele, com ou sem cessão de mão de obra. Então, é terceirização ou é pejotização? Quando você faz isso, você não tem, dentro do requisito cortante da 6 e 19 de 74, proibição de contratação pelos próximos 18 meses, você não tem a presunção automática de vínculo de emprego. Não tem. Você, pelo contrário, você está incorrendo em uma infração administrativa. Um auto de infração, mas não pode efetivamente pensar em vínculo de emprego. O pessoal está falando que eu estou com áudio baixo, sem som, é isso? Ficou um pouquinho baixo, aí depois aumentou, já está normal. Melhorou? Então eu vou repetir. Melhorou, ficou bom. Vou repetir todo mundo. Então, quando você tem 18 meses, se você faz a contratação dentro dos 18 meses, existe quem pense que isso gera vínculo de emprego. Eu e Carol pensamos que isso não gera vínculo de emprego. Eu e Carol pensamos que isso gera infração administrativa. Será um dos elementos utilizados para a tentativa de caracterização do vínculo. Quem está nos assistindo aí está advogando para um reclamante nessa situação, é claro que você vai apresentar esse elemento como um requisito, não requisito, como Um argumento a mais mesmo, né? Como um elemento, é isso que eu queria dizer, como um elemento para reconhecimento do vínculo de emprego. Mas não é. Não existe nada que se torne automaticamente vínculo, tá? Não pode ser interpretado desse jeito. Mas é infração administrativa e, claro, né, gente? Aumenta o risco, porque senão você chega na audiência de instrução e faz aquela pergunta clássica. E o preposto muitas vezes cai nela. Qual era a diferença do trabalho dele quando tinha carteira assinada e depois de ter carteira assinada? E o preposto fala, parou de usar uniforme. Dançou. Não é isso, Carol? Até porque é interessante que quando a 6.019 previu essa quarentena, né, ela esqueceu de colocar uma sanção direta. Então ela fala assim, ela proíbe, né, mas a própria lei ela não traz a consequência jurídica de quem enfim, viole essa proibição. Então, eu acho que é só uma questão realmente de presunção, de você acabar gerando uma presunção de fraude quando você faz isso, mas uma presunção relativa, né? E mesmo a fiscalização administrativa, ela fica um pouco sem parâmetro, ou ela vai lá naquele dispositivo que fala que se houver, como é que se diz, presença de vínculo, né? Se a fraude for ligada aos elementos do vínculo empregatício, você teria uma multa estipulada, talvez nesse sentido. Mas é interessante que o legislador esqueceu de trazer uma consequência direta, automática para essa infração. Carol, vou trazer agora dentro disso, desses elementos Deixa eu só falar uma coisa. Esse perfil em procedência, está falando com você, ó. Dorme não, doutor? Eu acho tão engraçado, eu sigo. Quem é? Você conhece? Ele é de Goiânia. Ele é daqui de Goiânia, em procedência. Eu acho engraçado.
Eu já falei isso na rede social. É o melhor e mais engraçado perfil jurídico do Brasil. Ele é Eu muito acho engraçado. engraçado. Ele é muito É. engraçado. Mas olha só, Carol, Ah. vou dar uma dica de ouro. Vou dar uma dica de ouro. Defesa para não reconhecimento de vínculo de emprego. Hum. Pode? Não faz parte do e-book, mas eu posso dar essa dica? Olha só, gente, eu vejo muito o pessoal falando sobre a terceirização, a pejotização, e dentro dessa construção de terceirização e pejotização, o que que acontece? Normalmente, algumas pessoas acabam querendo sustentar, e é comum, é usável isso, e é correto isso, querendo sustentar que a pessoa o percentual, tinha o percentual de um serviço prestado. Isso acontece, a lei da beleza estabeleceu isso, agora, oficina mecânica, aulas, professores, né? Esse tipo de pessoas, eles acabam recebendo um percentual de serviço. Aí a dúvida é, aquele percentual que ele recebe fica caracterizado como uma comissão ou ela é, de fato, uma parceria, ou ela é, de fato, uma relação jurídica que afasta o vínculo? Pois bem, todo mundo sabe que além dos elementos, pessoalidade, habitualidade, onerosidade, a subordinação, existe uma questão quando envolve essas parcerias em que o próprio risco do negócio ele é trazido para análise. Quando você chega numa relação em que uma pessoa fica com 50% do serviço da outra, gente, regra geral se afasta o vínculo de imediato. Não tem sentido, né? Ninguém ali está utilizando a mão de obra do outro. Mas e quando uma pessoa ganha 15% do serviço da outra? Aí é aquela bola dividida. Aí é aquela bola dividida, né? Por quê que é aquela bola dividida? Porque você acaba não sabendo se 15% é comissão ou se caracteriza uma parceria. E é claro que em todos os casos a gente vai analisar os requisitos do vínculo, mas o percentual ele é muito significativo para o convencimento do juiz, muitas vezes em afastar o vínculo, certo, Carol? Certo. Aí a dica que eu quero trazer aqui para vocês. A Lu ali fazendo. A Lu me dando trabalho de manhã. Hum. Olha a dica que eu vou trazer para vocês. Não traga para a defesa que aquela pessoa, o prestador de serviço, fica com 15% do valor de serviço. Construa a narrativa como de fato ela é. E como que de fato ela é, Carol? Ninguém que fica com 15% de um contrato, fica com 15% de um contrato. Exemplo. Chegou lá um serviço de R$ 1.000 na oficina mecânica, ou R$ 1.000 numa aula em que vai dividir ali com o professor, com prestação de serviço. Aí o professor fica com R$ 150. Se o professor fica com R$ 150, o juiz vai olhar e falar, ó, a pessoa pagou 1.000, ele fica com 150, parece que isso é comissão. Vamos ver os vínculos, os requisitos. Só que você vai destrinchar. Olha, dos R$ 1.000, R$ 10 é imposto. Além desses R$ 10 que é imposto, você tem aqui a despesa, porque utiliza um material para fazer isso. E aí, R$ 30 é a despesa. Sobra 65. Desses 65, eu tenho mais R$ 15, que é uma despesa indireta de ocupação. E aí você traz uma planilha, mostra o custo de ocupação, sobra R$ 50. Então, quando você fala em R$ 50 e a parte fica com R$ 15, você não vai trazer que ela fica com 15%. Ela fica com 30% do resultado. Isso melhora a argumentação. Então, a gente tem que embalar melhor.
30% do resultado é melhor que 15% do contrato. E quando você traz uma noção de 30% do resultado, a sua chance de afastar o vínculo afasta. Quando a pessoa recebe um percentual maior, por exemplo, quando ela recebe 30% de um contrato, para você mostrar que na prática tira a despesa e ela fica com 50% do resultado, é muito fácil. Então, abandone o argumento contratual, inclusive, traga para o seu contrato uma perspectiva de construção de valores que não fala do bruto, que fala do resultado. Percentualmente você cresce e a sua defesa fica mais verossímil. Concorda, Carol? Faço isso Lindo, sempre. lindo isso. Te confesso que não tinha pensado nisso, não faço isso sempre, não. Em geral, eu vou Sempre que a atacar os percentual outros. é fácil. Sempre que a percentual é fácil. É muito bom porque a gente sobe o sarrafo do percentual para aquela sensação e perspectiva do contrato de parceria, né? Você afasta. Até porque, Carol, isso não é mentira. Isso Não, não é tá certo. mentira. É, Isso é verdade. Isso é olha, verdade. No escritório, por exemplo, se um colega advogado fica com 30% do valor, é se ele muito. fica com 30% do valor, só o imposto é 15%. É. Então, me sobra ali 85%. Quando eu tiro os 30% em cima do 85%, naturalmente eu já subo ali para próximo de 40%. 40% já dá a perspectiva de parceria efetiva. Olha aqui, Ô, o Rafa, Márcio agora está você está falando. falando de escritório, né? Tu não quer, você que sabe mais dessas coisas. Essa diferença, quando a gente vai contratar no escritório, o PJ, o advogado PJ, ou faz o advogado associado? O que tu acha? O que é melhor? Carol, é, pergunta boa para quem está em campanha, mas eu vou responder. Não esquece. Não, eu vou responder, vou responder. Até porque tem muita live minha falando disso. Nos escritórios de advocacia, na prática, o contrato de associação, quando a pessoa faz isso, só para não assinar carteira, e aí seja ele como PJ ou pessoa física, na maioria das vezes ele representa uma fraude. Hum, Ele tem um vínculo a ser reconhecido. Por quê? Por quê? Porque você simplesmente está fazendo um pagamento mensal para alguém que tem efetivamente um, uma subordinação, muito provavelmente, que chega no escritório, que ganha um valor fixo por mês, que tem que prestar o serviço, e isso chama empregado. Isso chama empregado. Agora, vamos trazer para um outro mundo e para uma outra realidade em que aquela pessoa que vai trabalhar com você seja efetivamente não empregado. E aí a gente entra no mundo real. E aí ele vai ter percentual das causas que ele trabalha. Ó, naquilo que a gente for trabalhar junto, eu te pago X%. Naquilo que você trouxer, você ainda ganha mais X% a mais. Essa é a realidade dos escritórios de advocacia, é o certo? meu modelo. Tá. Qual é a diferença do contrato de associação e do PJ? E aí a gente precisa estabelecer esses valores. Primeiro, o contrato de associação propriamente dito é na pessoa física. Então, em primeiro lugar, é um suicídio tributário, Carol. Em primeiro lugar, é um suicídio tributário. Você, escritório de advocacia, vai pagar 10 mil, vai receber 10 mil reais. Dos 10 mil reais, você vai ter um imposto que pode variar, se o seu escritório estiver no Simples, desde 4% até 15%, na verdade 11,33% que vira 15%. E aí eu vou fazer um parênteses para explicar essa tributação sobre escritório de advocacia, que o pessoal se confunde muito. O escritório de advocacia que está no Simples, ele começa em 4%, só que, gente, se o escritório faturar muito, você tem que sair do Simples antes do teto. Não vale a pena ficar no Simples até o teto em escritório de advocacia. Quanto que é esse muito, Carol? Entre 2 milhões e 2 milhões e 200 mil por ano, entre 2 milhões e 2 milhões e 200 mil por ano,
Você ainda pode ficar no teto do Simples até 4.400.000, mas você sai. Com 2 a 2.200, você sai do Simples, porque não compensa, porque o presumido fica mais barato que o Simples. Porque o anexo 4 da tributação, que é o que vale para os escritórios de advocacia, não exclui os empregados. Você paga INSS do empregador na sua folha de pagamento, enquanto outros anexos incluem. Desculpa, entrou uma chamada aqui. Enquanto outros anexos inclui. O Thiago está falando que começa em 4,5. Deve ser, eu não lembro se é 4 ou 4,5. Enquanto outros anexos inclui. Então, você vai sair e lá no fora do Simples, no presumido, você paga 11,33. Mas esse 11,33, ele não é 11,33. As pessoas calculam 11,33, que com isso na cabeça, e começam a não colocar o imposto dentro da sua margem. Por quê? Porque além dos 11,33, nós temos uma tributação na advocacia que a cada 3 meses você paga uma diferença de 10% sobre o imposto de renda que excede, não me lembro agora se é 60 ou 90 mil por mês. Tá certo? É por trimestre, desculpa. Por trimestre. E aí você soma isso, soma o ISS, que é o município, e cada município tem um tipo de variação de INSS, mas, de fato, no fim da conta, isso fica muito próximo de 15% ao mês. Tá? Então, quando você faz um contrato de associação, você paga imposto 2 vezes. Quais são as suas alternativas? Quais são as suas alternativas? No lugar de fazer a associação na pessoa física, você pode pedir para o colega advogado fazer uma sociedade unipessoal na OAB, ele cria uma sociedade unipessoal e você faz uma associação de escritórios. Você faz uma associação de escritórios. Quando você faz a associação de escritórios, os dois vão estar na PJ e o imposto baixa. Tá certo? Só que nessa associação de escritórios, você ainda pode fazer uma coisa legal. Se ele vai trabalhar em um determinado contrato com você, cada um pode emitir a proporção da sua nota fiscal. Se vocês tiverem esse contrato de associação de escritório. Assim, no mundo empresarial é como se a gente estivesse falando uma joint venture da advocacia, mas não é efetivamente uma joint venture. É aqui um contrato específico de associação, porque não vai ser um negócio específico para ser estabelecido. São vários negócios, são vários processos. Então, para você evitar a bitributação, cada um emite nota fiscal na proporção. Mas para você fazer isso e não ter problema na Receita Federal, Carol, você precisa desse contrato de associação. O que que muita gente faz? O que que muita gente faz? Fatura normal, passa o valor para quem está lá com ele, e aí quem está recebendo, ou não emite nada de nota, mas aí é um outro problema, deixa para lá. E o Vanderlei está perguntando se a associação de escritórios é contrato particular, se não vai registrar nada. Não é, Vanderlei. Contrato de associação de escritórios tem previsão no provimento da OAB e você registra ele na OAB. Só que não existe nenhum tipo de infração ou consequência se você não registrar. Você faz esse registro para tornar público e ter menos problema com a Receita Federal. Então, se os contratos são muito grandes, é bom registrar para você não ter problema com a Receita Federal. Agora, uma questão que eu quero chamar a atenção que as pessoas fazem, Carol, e é muito comum, infelizmente. Uhum. Quem vai receber, no lugar de fazer uma sociedade unipessoal, faz uma MEI para poder ficar baratinho, pagar imposto por mês ali e fatura por essa MEI. Certo. Tá? Isso é ilegal, do ponto de vista do Código de Ética e Disciplina da OAB. Por quê? Porque, na prática, você está exercendo a advocacia por meio de uma sociedade registrada que não é uma sociedade devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Esse fato, por si só, de você ter uma MEI, e não existe MEI na OAB, a legislação não permite, mas esse fato, por si só, de você ter uma MEI e você emitir as suas notas da advocacia por essa MEI, configura infração ético-disciplinar.
Se configura infração ético-disciplinar, porque na prática eu nunca vi ninguém sendo condenado por isso no Tribunal de Ética e Disciplina. Não estou falando para tomar cuidado com o Tribunal de Ética e Disciplina, não. Mas o que eu quero dizer é outra coisa. Se configura infração ético-disciplinar, representa ato ilícito. Se representa ato ilícito, aí isso eu já vi. A Receita Federal lhe autua, afasta sua caracterização como MEI e pede o imposto retroativo aos últimos 5 anos na sua pessoa física. Então, existe efetivamente um risco tributário aí. Pode nunca chegar. É raro. Mas a gente está percebendo, e o pessoal que fala de planejamento tributário, inclusive para escritório de advocacia, tem dito muito que a Receita está muito atenta nos advogados. Ela está muito atenta nos advogados. E aí o que está acontecendo? Cada vez mais que avança a tecnologia, a gente afunila e esse tipo de operação começa a ser automático. Para a Receita chegar daqui 2, 3 anos, num sistema inteligente de Receita, ela vê que tem um advogado, que tem uma MEI, que todo o faturamento dele vem dessa MEI, e que ele se declara como advogado no imposto de renda como sua atividade principal, vai ser automática a notificação para ele. Então é muito arriscado fazer isso. Então o correto é, ele faz uma unipessoal e recolhe sobre a unipessoal. Eu faço errado, então, porque eu faço associação normal e esse negócio da bitributação, que eu, entendeu? Foi mais caro e não compensa. Mas eu achava que era o único jeito de ficar regular. Mas Não, a única diferença que você vai fazer, pede para ele fazer uma unipessoal, para a pessoa fazer uma unipessoal na OAB. Você não faz errado, você só faz de um jeito que é mais caro. Pede para a pessoa fazer uma unipessoal na OAB e faz esse contrato de associação entre eles. Aí o meu advogado ele vai emitir nota, ou para mim, ou um pedaço para o nosso cliente. Ele pode fazer, inclusive, tudo para o seu cliente. Se você tiver essa associação, você afasta essa tributação e fica certo. Só que para você ter segurança de emitir para o cliente, aí eu recomendo você registrar o seu contrato de associação de sociedades na OAB. E tem previsão específica. O Delmocimini está perguntando, Rafael, você havia dito em uma live que não importa o KNAI na terceirização. Imagine, então, uma empresa MEI com atividade de marceneiro prestando serviços mecânicos. Não seria pejotização irregular? Pode configurar isso sim. É um elemento indicativo forte. O que eu disse é que não é só isso que vai poder, no fim das contas, reconhecer o vínculo. Porque a gente não pode utilizar a fraude tributária isolada como único argumento a reconhecimento do vínculo. É isso que eu disse. Mas que é um dos elementos, Bem, o Rodrigo está perguntando a diferença de terceirização, pejotização e cessão de mão de obra. A gente começou com essa pergunta na live, tá, Rodrigo? Vai ficar gravado e depois você pode assistir. Mas, Carol, vamos falar do lançamento do e-book, então? Como é que todo mundo pega? Como é que todo mundo recebe? Como é que todo mundo vai ter o e-book? Como que é? Vamos lá. Meus amigos. Eu te botei o link, você viu, né? Que você mandou. Mas eu não entendo essa tecnologia que você está pensando. Fala aí. O e-book. Não é tecnologia nenhuma. O e-book ficou maravilhoso. Você é foda, Carol. Você é foda. Meus amigos, hora que terminar a live, Carol vai fazer um post no Stories dela, do Carol Tucum. Eu vou fazer um post no Stories do R. Lara Martins. E Carol ou Fabiano ou alguém vai fazer um post no Trabalho Notável com a imagem do e-book, escrito e-book grátis, clique aqui, e ela vai colocar o clique do link. Aí você vai lá no Stories, clica no link, e você vai baixar um e-book totalmente grátis para todos vocês que acompanham aqui as lives de sexta-feira, minha e da Carol, no Trabalho Notável. E eu quero aproveitar, Carol, e fazer uma super divulgação. No próximo dia 3, 4 e 5
de novembro, nós vamos ter o CONAT, CONAT Online. CONAT é o Congresso Nacional da Advocacia, é o maior congresso de advocacia do Brasil. Ele é organizado pela ABRAT. E o CONAT é perfeito, CONAT. É perfeito. Mas, infelizmente, esse ano ele vai ser online. Totalmente gratuito. Online. Então, ó, 3, 4 e 5, CONAT. Vai lá no perfil da ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, e se inscrevam no CONAT, que vai ser incrível. Carol, vamos disponibilizar o e-book para toda essa turma? Isso aí, tá? Então, eu vou encerrar aqui e vou fazer. Eu não sei fazer esse negócio de link aí que você está falando do Story. Deixa eu te explicar. Na hora que você for postar, sabe aquele lugar que você aperta para sair as carinhas? Certo. Lá tem um lugar que chama link. Aí você clica nele, aí ele vai abrir uma telinha, aí você cola o link lá. Você tem que ter copiado o link. Você cola o link lá. Entendeu? E aí pronto, acabou. Tá. Sim. Galerinha, tô postando lá no meu Stories agora o link para todos vocês. Fiquem com Deus, um abraço, ótima sexta-feira, bom final de semana. Não sextou ainda não, tá muito cedo, viu? Tá Tá muito cedo. cedo. Espera da meio-dia. Espera da meio-dia. Tá cedo. Beijo, Beijo, Rafa. Carol. Tchau.